As Mil e Uma Noites, As Aventuras de Simbá, o Marujo. O livro Simbá, o Marujo fazia parte do livro As Mil e Uma Noites de Sherazade, mas fez tanto sucesso que ganhou vida própria. Em Bagdá, morava um carregador chamado Rimbad. Um dia, ao fazer uma entrega de mercadorias no palácio maravilhoso de Simbad, o mercador Rimbad ficou maravilhado com tanta riqueza e beleza. E Simbad começou a contar como conseguiu tudo aquilo e como sofreu para conseguir. Simbad viajou por muitos mares, conseguiu muitas riquezas. Achou uma ilha que se movia, lá tinha pássaros gigantes. Para sair da ilha, ele se amarrou a um dos pássaros que o levou a um local cheio de diamantes. Simbad recolheu muitos diamantes. A ave o levou para muitas ilhas, onde ele viveu ótimas aventuras e acumulou muitas riquezas. Depois que contou suas aventuras por 7 dias, Simbá convidou Rimbá para um banquete e deu 100 moedas de ouro para ele. Depois de minha primeira viagem, eu tinha decidido passar o resto dos meus anos tranquilamente em Bagdá. Mas um dia, comecei a me aborrecer com aquela vida monótona e de novo tive vontade de navegar. Comprei mercadorias para vender ou trocar e parti com outros mercadores. Embarcamos num bom navio, pedimos a proteção de Deus e soltamos as velas. Fomos de ilha em ilha, fazendo negócios muito vantajosos. Um dia, paramos numa pequena ilha. Enquanto meus companheiros colhiam flores e frutas, sentei-me perto de um riacho, tomei a minha refeição e depois adormeci. Quando acordei, vi que nosso navio tinha partido, deixando-me sozinho naquele lugar desconhecido. Achei que ia morrer de dor e desespero, arrependendo-me amargamente de não ter me contentado com a minha primeira viagem. Finalmente aceitei. Conformado com a vontade de Deus, eu subi numa grande árvore para ver se avistava alguma coisa que pudesse me trazer a esperança de salvação. Lançando vista ao mar, meus olhos só viram água e céu. Mas de repente, enxerguei uma coisa branca em terra e decidi ir até ela. Desci da árvore e caminhei em direção àquilo. Ao chegar a certa distância, pude observar que se tratava de um globo cuja altura e diâmetro eram espantosos. Procurei uma abertura para poder entrar ali, mas não havia nenhuma. Pensei em subir naquele globo, mas era liso demais. O sol já se pondo no horizonte, quando de repente escureceu de uma vez, como se uma nuvem gigantesca cobrisse a luz. Fiquei mais espantado ainda quando descobri a causa daquela escuridão repentina. Um pássaro enorme que voava na minha direção. Lembrei que os marinheiros costumavam falar de uma ave assim, chamada Hulk. Então compreendi que o globo branco era o ovo daquele pássaro. O Hulk pousou sobre o ovo para chocá-lo, e eu, que estava bem perto, vi que sua pata era do tamanho de uma árvore. Tive então uma ideia para escapar daquela ilha. Amarrei meu turbante numa das patas do pássaro, na esperança de sair dali quando ele levantasse voo. Passei a noite toda assim. Quando raiou o dia, o Hulk voou levando-me com ele. Subimos tão alto que eu não podia mais enxergar a terra. De repente, o pássaro desceu com a maior rapidez e pousou. Em terra, desprendi meu turbante de sua pata. Mal tinha acabado de soltar-me, quando o pássaro bicou uma serpente incrivelmente comprida e voou levando-a no bico. Eu estava num vale cercado de montanhas muito altas. Caminhando por ali, notei que havia diamantes por toda parte, alguns espantosamente grandes. Não houve muito tempo para ficar alegre com aquelas pedras, pois de repente avistei seres monstruosos, serpentes enormes, capazes de devorar um elefante. Para tentar escapar dos Hulks, elas se escondiam em cavernas durante o dia e só saíam de noite. Caminhei pelo vale até o anoitecer. Então, escondi-me numa caverna que me pareceu segura. Fechei a entrada com uma pedra para me proteger das serpentes. Dali, ouvindo o assobio horripilante que vinha de fora. Assustado, não passei uma noite muito agradável. Ao nascer do dia, as serpentes foram embora. Saí da caverna ainda tremendo de medo e caminhei por entre os diamantes, sem sentir a menor vontade de pegá-los. Não havia conseguido fechar os olhos dentro da caverna, e por isso, com muito sono, depois de comer um pouco, acabei adormecendo. Mas, de repente, algo caiu perto de mim e me acordou. Era um grande pedaço de carne. Imediatamente, notei que outros pedaços caíam das rochas em lugares diferentes do vale. Então era verdade o que me contavam os marinheiros, pensei. Aquele vale era um verdadeiro precipício.
Era impossível descer até ele. Para conseguir pegar alguns diamantes, os marinheiros esperavam a época em que as águias davam crias. Naquele lugar, as águias eram muito maiores e mais fortes. Os marinheiros jogavam grandes pedaços de carne, que caindo nas pontas do diamante, ficavam presos nele. As águias se apoderavam dos pedaços de carne e os levavam aos ninhos no alto das rochas para alimentar os seus filhotes. Os mercadores corriam aos ninhos, afugentavam as aves com seus gritos e pegavam os diamantes presos na carne. Foi então que eu tive uma ideia para escapar daquele precipício e salvar a minha vida. Enchi minha bolsa de couro com os maiores diamantes que encontrei. Depois, peguei um pedaço bem grande de carne e com meu turbante me prendi a ele, amarrando-me bem forte. Deitei-me de bruços e prendi a bolsa na cintura. Mal tinha terminado quando apareceram as águias. Cada uma pegou um pedaço de carne. Uma das mais fortes apanhou o pedaço de carne em que eu estava, e lá fui eu, erguido no ar até chegar no alto da montanha, dentro de seu ninho. Os mercadores, então, começaram a afugentar as aves com seus gritos. Depois que elas fugiram, um deles se aproximou do ninho em que eu estava, e quando me viu, teve medo. Depois, mais calmo, acusou-me de apoderar-me de diamantes que lhe pertenciam, mas eu respondi: Não seja rude, tenho diamantes para nós dois, e mais do que todos os outros mercadores juntos poderiam conseguir. Eu escolhi pessoalmente as melhores pedras que trago nessa minha bolsa. Enquanto dizia isso, mostrava ao homem os diamantes. Os outros me cercaram, maravilhados com a minha história e o modo como eu consegui salvar a minha vida. Levaram-me para o acampamento onde estavam, e vendo os meus diamantes, disseram que nunca tinham visto iguais, nem mesmo nas cortes dos reis mais ricos e poderosos. Insisti com o mercador que me encontrara. Por favor, pegue o diamante que quiser. Não, respondeu ele, escolhendo apenas uma das pedras. Eu me contento com este aqui. É tão precioso que basta para me sustentar o resto de minha vida. Passei a noite com aqueles mercadores, alegre por ter escapado de tantos perigos. Mal podia acreditar que já não havia mais nada a temer. Permanecemos muitos dias naquela ilha, e quando todos pareciam contentes com os diamantes que tinham conseguido, partimos. Caminhamos por montanhas muito altas, e finalmente chegamos à ilha de Roa, onde nasce a árvore da qual se extrai a cânfora. Nessa ilha, há rinocerontes, animais que lutam com os elefantes. O rinoceronte rasga a barriga do elefante com seu chifre, ergue-o e assim o carrega sobre a cabeça. A gordura e o sangue do elefante caem nos olhos do rinoceronte e o cegam. O animal cai por terra e então aparece o Hulk e leva os dois presos nas garras até o seu ninho para alimentar os filhotes. Nessa ilha, troquei alguns dos meus diamantes por excelentes mercadorias. Depois, fomos às outras ilhas até chegarmos ao porto de Basra, onde me dirigi a Bagdá. Assim que cheguei, dei muita esmola aos pobres e vivi decentemente, sustentado pelas imensas riquezas que consegui com tanto esforço. Simbá terminou o seu relato e nos dias seguintes contou as outras aventuras para seus convidados. Entre eles, sempre estava presente o carregador Hindbad, que, encantado com aquelas histórias, até já se esquecera de sua miséria. Quando terminou de contar tudo o que passara em sua vida agitada, Simbá disse a Hindbad: Então, meu caro amigo, já ouviu falar em alguém que tenha sofrido mais do que eu? Eu não mereço uma vida agradável e tranquila depois de tudo que eu passei? Hindbad, em resposta, beijou a mão de Simbá e disse: O senhor merece não apenas uma vida tranquila, depois de ter passado por situações tão terríveis, mas todos os bens que é possível imaginar, porque emprega bem as suas riquezas e é muito generoso. Seja feliz até o fim dos seus dias. Simbá deu ao carregador 100 moedas, tratando-o como amigo. Depois pediu-lhe que abandonasse a sua profissão e viesse ao palácio banquetear-se com ele todos os dias.